Olá, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre os documentos, os drafts e as proformas na importação das operações de comércio exterior. Os drafts e proformas são como rascunhos e eles são essenciais na análise prévia correta, na emissão desses documentos finais que serão apresentados para fiscalização. Na importação, a falta de documentos, de informação ou erros ali no preenchimento dos documentos originais, eles geram multas ao importador. Eles podem gerar também atrasos na liberação da carga. Por isso, hoje nós vamos falar desses documentos essenciais exigidos pela fiscalização quando a carga chega aqui no Brasil, tá? Para a liberação de uma importação comum. Agora, quanto aos detalhes para o correto preenchimento desses documentos, nós já temos vídeos aí para cada um desses documentos que você pode consultar, tá? Aqui no nosso canal para te ajudar na confecção deles. Eu vou aproveitar e dar uma pincelada também nos documentos que fogem à regra nos casos das importações, tá? Documentos que possuem aí fiscalização de órgãos anuentes específicos, além da Receita Federal. Antes de iniciar, eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou a Marta, eu sou despachante aduaneiro, eu sou fundadora da Alosso Logística, que é uma comissária de despachos estabelecida em Santos. Eu sou especialista no atendimento a importadores, eu auxilio vocês em todas as etapas da importação. Eu tenho como principal prestação de serviço o desembaraço aduaneiro e a consultoria para estudo de exigências que regem a importação de produtos específicos. Então, eu identifico aí os impostos, os benefícios fiscais, os órgãos anuentes, tá? A documentação exigida, a rotulagem, análises e todos os registros que envolvem a importação dos produtos. Aqui, nos serviços da Alosso Logística, nós auxiliamos as empresas em diversos outros segmentos também, tá? Como as que precisam adequar aí as suas habilitações na Receita Federal, que é o Radar Siscomex, os registros de estabelecimento nos órgãos anuentes, como o MAP e Anvisa, agenciamento de cargas e outros serviços aí que você pode consultar lá no nosso site, na aba de soluções, tá? Lá tem tudo que a gente pode te auxiliar. Então você pode contar conosco aí para sua importação, também para importação de vinhos e bebidas, azeites e outros alimentos, aí alimentos diversos. Nós somos especialistas em atender você importador. Eu te convido para acompanhar os nossos conteúdos sobre importação, para que você entenda melhor o funcionamento e as obrigatoriedades aí que regem esse setor, tá? Eu te aguardo nos outros vídeos que nós já fizemos sobre cada um dos documentos que nós vamos falar aqui. Bom, os documentos essenciais e básicos em uma importação comum e formal são a fatura comercial, o romaneio de cargas e o conhecimento de transporte internacional. Lógico que esses documentos vêm aí alinhados com proformas e drafts que nós vamos falar aqui. Tem outros documentos também, a depender do órgão anuente que fiscaliza determinados produtos. Então, caso você queira saber mais sobre os órgãos anuentes, eu vou deixar um link do artigo que está lá no nosso site, tá? Sobre esse assunto. É importante que você saiba sobre os órgãos anuentes antes da saída da sua importação lá no exterior. O despachante aduaneiro mesmo, ele pode te ajudar, tá? Ele é o profissional habilitado para te ajudar nesse estudo em relação às mercadorias que você quer importar, identificando se tem algum órgão anuente que vai fiscalizar essas mercadorias e quais as exigências, tá, dessa fiscalização. É essencial que você tenha essa informação, porque os documentos exigidos nas anuências normalmente precisam ser emitidos antes do embarque. Então, o importador tem que manter aí o exportador informado sobre a documentação que ele terá que providenciar e também precisa saber se há providências que ele precisa tomar em relação a registros e autorizações antes do embarque, tá? Então, no início da operação aí, é importante, antes do embarque ou no pré-embarque, né, na fase de encomenda da sua mercadoria,
que o exportador emita a fatura proforma. A fatura proforma é um documento inicial que vai firmar aí o seu pedido, tá? O pedido do importador na compra internacional. A proforma fatura, ela é um espelho da fatura original, tá? Que é o documento oficial de compra da sua mercadoria que será emitido posteriormente. Então, como a proforma fatura em mãos aí, o despachante aduaneiro que cuida da sua importação, ele vai fazer a conferência dos dados essenciais que precisam constar lá conforme a legislação. Elas devem ser emitidas quantas vezes forem necessárias. As proformas, elas devem assim ter a certeza, você deve ter a certeza nas proformas de que não vai mudar mais nada ali na sua encomenda, não vai haver mais correção ou inclusão de informação. Então, você emite uma proforma definitiva que ela vai servir de base para a sua fatura comercial original. Com a proforma fatura alinhada e a certeza que erros ali ou falta de informação não vão ser repassados para a fatura comercial original, o importador ou o despachante já pode aí contratar o transporte internacional ou frete internacional, tá? Baseado ali nas informações da proforma, onde vai constar as características da sua mercadoria. Agora, sobre a fatura, né? A fatura na importação, ele é um documento oficial que rege a operação de compra e venda, né? Entre o importador e o exportador. Então, basicamente, ele é um documento de natureza contratual entre as partes nessa operação. Eu costumo dizer que é como uma nota fiscal internacional. Então, ela é obrigatória, tá? A obrigatoriedade dela consta no regulamento aduaneiro, eu vou deixar mencionado aqui para você os artigos que você pode consultar. Bom, aqui sobre a fatura comercial, o que é importante dizer também é que ela precisa estar assinada pelo exportador. As emendas ou alguma ressalva que seja necessária na fatura, elas devem ser autenticadas também pelo exportador. E mesmo com a conferência detalhada da proforma, é importante que você reveja todas as informações que foram passadas ali para a fatura comercial, para que possa ser corrigido com antecedência em caso aí de algum erro identificado, mesmo que ela seja um espelho da proforma, tá? Pode acontecer. E tem o prazo para emissão aí desse documento é após a proforma realmente, né? Depois da checagem de todas as informações e antes da emissão do certificado de origem. Por que eu menciono o certificado de origem? Porque, por exemplo, quando você tem cargas que vêm lá do Mercosul, que tem benefício fiscal aí de redução de impostos, pelo fato dos países terem acordos comerciais, o certificado de origem Mercosul, ele é emitido baseado nas informações da fatura comercial original. Então, ele faz referência, inclusive, a essa fatura. Mediante isso, é obrigatório, isso são regras da Receita Federal, que o certificado de origem não tenha uma data anterior à emissão da fatura comercial, tá? Ele pode ter a mesma data ou uma data posterior. Agora, já o draft do conhecimento de transporte internacional, com a sua encomenda definida e o transporte internacional contratado, o agente de cargas ou o armador contratado, ele já fornece ali um formulário do conhecimento marítimo para que você efetue o preenchimento. Apesar do conhecimento de transporte ele ser emitido ali, ele ser emitido, né, o original mesmo, o formulário original e assinado pelo contratado por transporte internacional, é o importador com auxílio também do seu despachante aduaneiro que vai preencher e aprovar as informações desse draft, tá? O draft é um rascunho aí desse conhecimento de transporte internacional, então assim como a fatura proforma, ele vai servir para que os profissionais envolvidos efetuem a conferência ali de todas as informações, né, e certifiquem que o conhecimento de transporte internacional original vai ser emitido corretamente. Bom, esse documento ele vai ser emitido após a contratação do frete internacional
e antes da emissão do original definitivo. Já o conhecimento de transporte internacional original, ele vai depender aí da modalidade de transporte para a gente definir qual o prazo da sua emissão, tá? Na importação marítima ele é emitido sempre após o embarque, depois da saída da mercadoria lá do exterior. O nome também do conhecimento de transporte internacional e o tipo de preenchimento ele varia de acordo com o modal desse transporte que você escolher aí para trazer a sua mercadoria do exterior. Então, sendo marítimo, aéreo ou rodoviário, né, algum desses modais, ele vai ter ali um preenchimento diferenciado. Então eu reforço aqui o meu convite para você assistir o vídeo sobre conhecimento de transporte internacional. Eu te convido também para ler os artigos sobre os modais do transporte internacional. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O romaneio de cargo ou packing list, ele é um documento emitido para descrever todas as informações da carga especificamente, tá? Ele é baseado nas mercadorias lá que já constam na sua fatura comercial. Ele é um dos documentos exigidos também previstos aí no regulamento aduaneiro, tá? Ele pode ser emitido a qualquer momento, mas é importante estar nas mãos do seu despachante aduaneiro até a chegada da mercadoria no Brasil. Em relação, então, a outros documentos, nos casos de mercadorias que possuem fiscalização em órgãos anuentes, além da Receita Federal, que é quem fiscaliza todas as importações, ou para os casos de benefício na redução de impostos, como é o caso de redução de acordos de países do Mercosul, então pode-se exigir os certificados. Então, um deles é o certificado de origem, que ele comprova a origem da mercadoria e ele é obrigatório realmente em alguns casos, quando o país de origem tem acordo com o Brasil para redução de impostos, né? Um outro exemplo de certificado de origem também é na importação de vinhos, porque esse tipo de importação, o órgão anuente, que é o MAPA, ele exige a apresentação desse documento, tá? E esse documento tem um modelo específico na legislação do MAPA. Um outro certificado é o certificado sanitário, que é emitido para produtos de origem animal, e o certificado fitossanitário para alimentos, como vegetais, por exemplo. E tem também os certificados ou laudos de análise de produtos. Esse certificado ou laudo de análise também é exigido pelo MAPA para as bebidas e alguns alimentos vegetais, tá? Fiscalizados por esses órgãos, como os azeites, por exemplo. Os azeites, eles devem ter o certificado de análise emitido lá no exterior antes do embarque, tá? Ou para alimentos também industrializados, fiscalizados pela Anvisa, e dentre outros documentos aí, dependendo do órgão anuente que fiscaliza a sua importação. É importante alertar aos importadores que, dependendo do produto que for comprado no exterior, a empresa também precisa apresentar certificados de registro de estabelecimento, do estabelecimento importador. Então, esses registros eles precisam ser emitidos antes da saída da encomenda lá no exterior, tá? Um exemplo é o registro de estabelecimento para os importadores de azeites, ou de vinhos também, tá? Vinhos e outras bebidas, que no caso dos vinhos ou outras bebidas, o número do registro de estabelecimento ele precisa constar no rótulo dos produtos. Então, por isso a importância desse certificado de registro de estabelecimento ser emitido antes da saída da sua mercadoria lá no exterior, tá? E sobre vinhos e azeites, nós temos uma playlist com vídeos sobre esse registro, com vídeos sobre procedimentos documentais, sobre os certificados de análise, sobre o rótulo dos vinhos também, tá? Aqui no nosso canal. Se você tiver interesse por esse conteúdo, acesse lá as nossas playlists. Por esses exemplos, eu creio que eu consegui aqui destacar a importância de um estudo antecipado das exigências vinculadas a certos tipos de produtos, né? Exigências essas aí que são determinadas por cada órgão anuente que fiscaliza, né? Porque eles têm legislação específica
na sua importação. Então, consulte um despachante aduaneiro ou um técnico na área de controle desses produtos que você quer importar, que esses são os profissionais habilitados para te ajudar nessas questões, tá? Não deixe de assistir os nossos outros materiais ou solicitar lá no nosso site os e-books que eu elaborei aí com detalhes que podem te ajudar em todos esses pontos abordados aqui, tá? Eu vou deixar disponível um link aqui na descrição para você baixar lá no nosso site esses e-books aí, os que te interessarem. E nos minutos finais desse vídeo eu vou deixar aqui na tela também links de vídeos sobre importação que vão te interessar bastante. Eu espero ter contribuído com conhecimentos para as suas importações. Eu convido você a se inscrever em nosso canal para acompanhar todos os conteúdos sobre importação. Eu agradeço você ter ficado até aqui e te espero em outros vídeos e em nossas redes sociais também. Até lá!